E se o nosso universo, tudo o que conhecemos, tudo o que amamos, cada estrela no céu noturno, cada grão de areia em uma praia distante, e se tudo isso for apenas uma projeção, uma sombra complexa e detalhada de uma realidade mais fundamental, projetada a partir de uma fronteira distante do cosmos? E se o tempo, essa corrente implacável que nos carrega do nascimento à morte, simplesmente não existir? Imagine por um instante que o passado, o presente e o futuro são apenas ilusões, pontos fixos em uma paisagem cósmica que já está completa. Ou pior, e se a nossa existência inteira, a nossa galáxia, a nossa própria consciência estiver se desenrolando dentro do horizonte de eventos de um buraco negro colossal? Isso pode soar como o roteiro de um filme de ficção científica, uma história para nos maravilhar em uma tarde de domingo. Mas a verdade, como muitas vezes acontece, é muito mais estranha e mais fascinante do que qualquer ficção. Estas não são apenas fantasias. São ideias reais, hipóteses nascidas das equações rigorosas da física teórica, debatidas em salas de aula de universidades prestigiadas e em conferências científicas por mentes brilhantes. São as perguntas que mantêm os físicos acordados à noite, olhando para o abismo do desconhecido e tentando decifrar as regras fundamentais do jogo cósmico em que todos nós estamos participando, quer saibamos ou não. Bem-vindos à nossa jornada. No episódio de hoje da série Escala Cósmica, vamos nos aventurar para além do que é observável, para além do confortável e do familiar. Vamos mergulhar de cabeça nas teorias mais loucas, mais contraintuitivas e mais alucinantes que a astrofísica moderna tem a oferecer. Estas são as ideias que vivem na fronteira do nosso conhecimento, desafiando a nossa compreensão da realidade, do espaço, do tempo e do próprio significado da existência. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre o universo. Apertem os cintos, pois estamos prestes a decolar em nossa nave da imaginação. Nossa missão é explorar os cantos mais escuros e mais estranhos do pensamento científico. Vamos navegar por universos holográficos, investigar os misteriosos opostos dos buracos negros e ponderar se o fluxo do tempo é real ou apenas uma teimosa ilusão da percepção humana. A realidade está pronta para ser desvendada. E ela é muito mais espetacular do que poderíamos sonhar. A viagem começa agora. Imagine que você está em uma galeria de arte cósmica. Tudo o que vê, galáxias, estrelas, planetas, pode ser apenas uma projeção holográfica. O princípio holográfico sugere que toda a informação do universo está codificada em uma superfície bidimensional, criando a ilusão de profundidade e realidade. O universo pode não ser o que parece. Em nosso zoológico cósmico, conhecemos bem as bestas mais vorazes, os buracos negros, regiões do espaço-tempo com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de suas garras. Eles são os pontos finais da matéria, os coletores cósmicos que engolem estrelas, gás e poeira. Mas a física, especialmente a de Einstein, adora simetria. Para cada ação, uma reação oposta e igual. Para cada partícula, uma antipartícula. Então, se existem objetos que só permitem que a matéria entre, as equações não sugeririam a existência de seus opostos? Objetos que só permitem que a matéria saia? A resposta é sim. E nós os chamamos de buracos brancos. Imagine um buraco negro passando em reverso. Em vez de uma singularidade que atrai tudo para um ponto de densidade infinita, teríamos uma singularidade que expele violentamente matéria e energia para o universo. Um buraco branco seria uma fonte cósmica, uma nascente de onde o espaço-tempo e a matéria jorram para fora. Você poderia ver a luz e a matéria emergindo dele,
mas jamais conseguiria entrar. Qualquer objeto que tentasse cruzar seu horizonte de eventos seria repelido por uma força inimaginável. Ele seria o exato oposto de um buraco negro, uma fronteira de não entrada em vez de uma fronteira de não saída. Essa ideia não é uma invenção recente. Os buracos brancos surgem como soluções matemáticas válidas para as equações da relatividade geral de Einstein. As mesmas equações que previram com sucesso a existência de buracos negros décadas antes de serem observados. Teoricamente, eles são tão possíveis quanto seus primos escuros. No entanto, há um grande problema. Enquanto o universo está repleto de evidências de buracos negros, nunca, nenhuma vez observamos algo que se pareça com um buraco branco. Eles permanecem como fantasmas nas equações, assombrando os físicos com sua simetria tentadora e sua ausência frustrante no céu. Isso levanta uma questão fundamental. Por que o universo parece preferir uma solução em detrimento da outra? A formação de um buraco negro é um processo natural que entendemos bem. O colapso gravitacional de uma estrela massiva. Mas como um buraco branco se formaria? Ele exigiria que a matéria emergisse espontaneamente de uma singularidade, um evento que parece violar a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia, ou desordem, em um sistema fechado, deve sempre aumentar. Um buraco branco seria uma fonte de ordem e energia, diminuindo a entropia local, algo que simplesmente não vemos acontecer na natureza. Apesar de sua natureza problemática, os físicos não abandonaram completamente os buracos brancos. Eles são teimosos demais para serem ignorados. Uma ideia intrigante é que eles poderiam ser o outro lado de um buraco negro, conectados por um túnel no espaço-tempo chamado de Ponte de Einstein-Rosen, ou mais popularmente, um buraco de minhoca. Nessa visão, a matéria que cai em um buraco negro em um universo, ou em uma parte do nosso universo, poderia ser expelida por um buraco branco em outro universo, ou em outro tempo e lugar. Seriam portais cósmicos, ligando pontos distantes do tecido da realidade. Outra especulação fascinante proposta pelo físico Carlo Rovelli sugere que os buracos brancos poderiam ser o estágio final da vida de um buraco negro. Em vez de uma singularidade eterna, a matéria dentro de um buraco negro, sob os efeitos da gravidade quântica, poderia sofrer um rebote quântico. Após um tempo imensamente longo, o buraco negro se transformaria em um buraco branco e começaria a liberar toda a matéria e informação que consumiu ao longo de sua vida. Se isso for verdade, alguns dos misteriosos surtos de raios gama que detectamos poderiam ser a assinatura da morte de buracos negros primordiais, que se formaram no início do universo e estão explodindo como buracos brancos hoje. Essa hipótese é testável. Se pequenos buracos negros primordiais estão se tornando buracos brancos, eles deveriam emitir radiação em comprimentos de onda específicos que nossos telescópios poderiam, em princípio, detectar. A busca por esses sinais está em andamento, transformando os buracos brancos de uma mera curiosidade matemática em um objeto de pesquisa observacional ativa. Encontrar um seria uma revolução, confirmando aspectos da gravidade quântica e mudando nossa compreensão do ciclo de vida e morte no cosmos. Seria a prova de que a informação nunca se perde, apenas se recicla de maneiras extraordinárias. Então, os buracos brancos são reais? Por enquanto, eles habitam um reino de pura teoria, e matemático. Mas o universo tem um histórico de nos surpreender. Ondas gravitacionais, buracos negros, a expansão acelerada do universo. Todas eram ideias teóricas que pareciam ficção antes de se tornarem fatos observados. Talvez os buracos brancos sejam apenas o próximo capítulo dessa história, esperando pacientemente nas sombras das equações de Einstein, prontos para irromper em nossa realidade e iluminar o cosmos com suas respostas. Imagine the river of time,
flowing from past to future. But what if time is an illusion? Physics suggests all moments may exist together, like frames on a movie reel. Our sense of flow could be a trick of consciousness. The cosmos, timeless and strange, reminds us, reality is far deeper than our intuition. Time travel. Once a dream of science fiction, it's now a proven fact. We all move into the future, 1 second at a time. Einstein's relativity shows time can slow for fast travelers. Astronauts age less in orbit. But traveling to the past? Physics allows for wild ideas, but paradoxes and mysteries keep the past locked away. Written by Neil deGrasse Tyson. Quando olhamos para o céu, buscamos vida como a conhecemos, baseada em carbono, água, oxigênio. Mas o universo pode ser muito mais criativo. E se a vida florescer em formas que não imaginamos, em química exótica, plasma ou até padrões de energia, talvez ela já esteja aqui, invisível para nós. Bem-vindos de volta à nossa nave da imaginação. A consciência pode realmente afetar a realidade? O famoso experimento da dupla fenda sugere que o simples ato de observar pode mudar o resultado no mundo quântico. O universo então depende de nossa percepção? O mistério permanece e nos convida a refletir. Nossa jornada através das ideias mais loucas da astrofísica nos trouxe a este ponto. Viajamos de universos que são meras projeções holográficas a realidades alternativas que se ramificam a cada instante. Contemplamos o reverso de um buraco negro, um buraco branco expelindo matéria, e consideramos a possibilidade de que o próprio tempo seja uma paisagem estática que nossa consciência percorre. Questionamos a singularidade da nossa biologia e a natureza da própria realidade, que pode responder à nossa observação. Cada uma dessas teorias estica os limites da nossa imaginação e desafia o nosso senso comum sobre como o universo deveria funcionar. Mas é precisamente aqui que reside a força da ciência. Ela não se contenta com o que é confortável ou intuitivo. A ciência é uma ferramenta para questionar, para duvidar, para testar as nossas suposições mais queridas contra a evidência fria e dura da observação e da matemática. O universo, em toda a sua vasta e indiferente glória, não tem nenhuma obrigação de fazer sentido para nós. As leis que governam o comportamento de uma galáxia ou o interior de um átomo não foram projetadas para a conveniência da mente de um primata evoluído neste pequeno planeta rochoso. O nosso senso comum foi forjado nas savanas da África, não nos corações das estrelas de nêutrons. Essas ideias, que parecem saídas de um roteiro de ficção científica, representam as tentativas mais sérias e rigorosas da humanidade para compreender uma realidade que é, em quase todas as medidas, muito maior, mais antiga e mais estranha do que nós. São o resultado de equações matemáticas que descrevem o nosso mundo com uma precisão impressionante. Elas são as consequências lógicas de levar nossas melhores teorias, como a relatividade geral e a mecânica quântica, aos seus limites extremos. Elas são os sussurros que ouvimos da fronteira do nosso conhecimento, pistas de uma paisagem cósmica ainda por explorar. Portanto, quando nos deparamos com a ideia de um multiverso, ou de que a consciência molda a realidade, não devemos descartá-las simplesmente porque soam estranhas. Em vez disso, devemos abraçar o espanto e o privilégio de viver numa época em que podemos fazer tais perguntas. A história da ciência é uma sucessão de ideias loucas
que se tornaram fatos aceitos. Uma Terra redonda girando em torno do Sol, continentes que se movem, um universo que começou com uma explosão colossal. A loucura de hoje pode muito bem ser a verdade de amanhã, esperando pacientemente para ser descoberta. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, um esforço coletivo que se estende por gerações. Cada resposta que encontramos apenas revela um horizonte de novas e mais profundas perguntas. Será que vivemos em um holograma? Existem outros universos com diferentes leis da física? O tempo é fundamental ou uma ilusão emergente? Estas não são apenas questões acadêmicas. Elas tocam na essência do que significa ser humano, do que significa estar vivo e consciente num universo tão vasto e misterioso. Elas nos convidam a olhar para o céu noturno, não apenas com admiração, mas com uma curiosidade insaciável. E essa jornada não pertence apenas aos cientistas em seus laboratórios e observatórios. Ela pertence a todos nós. Pertence a você, que está assistindo a este vídeo, questionando, imaginando e se maravilhando. A ciência é um empreendimento humano, impulsionado pela nossa necessidade inata de explorar e compreender. A sua curiosidade, as suas perguntas, a sua disposição para contemplar o desconhecido são o combustível que impulsiona a nossa busca coletiva. Cada um de nós é um explorador a bordo desta nave espacial chamada Terra, viajando juntos pelo cosmos. Agora, a pergunta se volta para você. Depois de viajar conosco por essas fronteiras vertiginosas do pensamento científico, qual dessas teorias ressoa mais com a sua intuição, com a sua imaginação? Qual delas você sente que pode, contra todas as probabilidades, ser real? Talvez seja a elegância matemática do multiverso, a estranheza quântica da consciência ou a possibilidade alucinante da viagem no tempo. Não há resposta errada, apenas a expressão da sua própria perspectiva cósmica. Queremos ouvir o que você pensa. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe suas ideias e participe desta incrível conversa. O universo é um livro aberto e estamos apenas começando a aprender a ler suas páginas. Se você gostou desta viagem e quer continuar explorando os mistérios do cosmos conosco, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar juntos esta jornada pela fronteira cósmica, onde as próximas descobertas nos aguardam. Lembre-se sempre: o universo não precisa da nossa permissão para ser estranho. Sua vastidão contém mais maravilhas do que podemos sonhar. As ideias que exploramos hoje, por mais que pareçam saídas de um filme, são tentativas sérias e corajosas de entender uma realidade muito maior que nós, de decifrar as regras de um jogo cósmico do qual somos apenas participantes recentes. A busca continua, e as respostas estão lá fora, esperando entre as estrelas. E você? Qual dessas teorias você acha que pode ser real? Deixe sua marca nesta conversa cósmica. Comenta aí embaixo. E se a sua sede por conhecimento é tão infinita quanto o próprio espaço, curta, se inscreve no canal e junta-se à nossa jornada pela fronteira cósmica.